do movimento, física pra querer, vou alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, espero que estejam bem. Pessoal, hoje nós faremos uma revisão de listas de exercícios que envolvem conteúdos do PISM. Então eu separei alguns exercícios que já caíram em edições anteriores do PISM para que possamos resolver aqui. Lembre-se que para avaliações discursivas, em geral, esse modelo de questão do PISM é muito cobrado, ok? Se estiverem prontos, vem comigo. Bom, pessoal, então a primeira listinha que vamos resolver aqui, ela envolve conceitos relacionados à óptica. Então, na óptica do PISM, você vai encontrar lá conceitos clássicos, assim, nada tão demais, né? Tudo bem dentro da realidade mesmo que vocês veem em sala de aula. Então, a nossa primeira listinha PQP aqui, de problemas, questões e provas, vai envolver justamente esse assunto. Direto para a primeira questão, galera, que diz o seguinte, uma questão de 2023. Nos salões de beleza, é muito comum ver os profissionais usando um espelho de mão com dupla face, uma plana e uma côncava. Aí faz uma pausa. Espelho plano, você conhece um monte de coisa sobre ele. E espelho côncavo é um daqueles espelhos convexos. Perdão, um daqueles espelhos esféricos, que são de duas categorias, o espelho côncavo e o espelho convexo. Tem essas duas categorias de espelhos esféricos. Ele ainda diz, né, uma plana e uma côncava, para mostrar a seus clientes como ficou o resultado do seu trabalho. O profissional do salão acaba de maquiar a cliente e de fazer um novo penteado. A cliente pede emprestado o espelho do profissional para que ela mesma possa conferir como ficou sua maquiagem. Ela usou, então, o lado côncavo do espelho. Então, observa que já não estamos mais falando do espelho plano, apenas do espelho côncavo, que é um espelho esférico, tem todas aquelas propriedades diferentonas. Daí ele ainda segue. Para que ela pudesse conferir, né, sua maquiagem, posicionando-se a 20 centímetros do seu vértice, conforme a figura. A cliente viu no espelho côncavo uma imagem direita, virtual e ampliada do seu rosto. Bom, para você que já está estudando e já está fera, você sabe que isso já significa bastante coisa. Quando ele diz que a imagem é direita, virtual e ampliada, vai cair num daqueles 5 casos que a gente aprende com a regrinha do Ri maior, Ri menor, não é isso? Então, um desses casos aí é a imagem virtual, que é esse aqui do dedão, uma imagem direita e uma imagem maior. Então, vamos lembrar, aqui o objeto está além do centro de curvatura, deixa eu colocar minha mão aqui, aqui o objeto está sobre o centro de curvatura, entre o centro e o foco, em cima do foco, imagem própria. E quando esse objeto está entre o foco e o vértice do espelho, ou seja, uma distância menor que a distância focal e entre o espelho, né, entre o espelho e a distância focal, essa imagem ela é virtual, ela é formada dentro do espelho. Em geral, o espelho côncavo faz um montão de imagens reais, né, várias imagens reais, tanto que as 3 primeiras aqui são imagens reais. Mas, quando você posiciona o objeto entre o foco e o vértice, aí vai gerar esse caso ali do objeto fazendo uma imagem virtual, ok? A partir disso, galera, vou retornar aqui ao nosso quadro. Ele já te diz isso, que essa imagem ela é virtual, direita e ampliada. Então, eu já consigo olhar essas propriedades. A distância que o objeto está é 20 centímetros. Então, a pessoa posiciona o rosto a 20 centímetros do espelho. Essa é a distância que nós conhecemos como P. P é a distância do objeto, P' é a distância da imagem e F é a distância focal, lembram disso? A cliente viu no espelho côncavo, né, essa imagem e tudo mais. Aí descreve a figura, que é a cliente olhando no espelho côncavo. Aqui está a cliente do lado esquerdo e aqui está a imagem. Então, esse é o objeto e aqui é a imagem. Não é difícil perceber isso, porque ele já tinha falado que a imagem é ampliada, ok? E aí ele diz, na letra A, calcule a distância entre o rosto e a imagem, sabendo que a distância focal desse espelho é de 40 centímetros. Então, ele quer a distância entre o rosto e a imagem e ele me dá a distância focal. Vou me concentrar primeiro na distância focal. A distância focal ela é de 40 centímetros, quer dizer que do espelho até o foco é aquele ponto onde a maior parte dos raios ou passa por ele ou é prolongada através dele, então é um ponto muito importante, né?
Então, quando eu olho aqui para o foco está com uma distância de 40 centímetros. Isso só corrobora, né, a ideia de que nós tínhamos posicionado o objeto entre o foco e o vértice. O foco vale 40 centímetros e o nosso objeto está a 20 centímetros, percebe? Então, tranquilo aqui, né? Outra coisa importante é, olha a malandragem da pergunta. Ele te perguntou, na verdade, a distância entre a imagem e o rosto, o objeto. Então, nesse caso, ele quer essa distância, que seria 20 centímetros, né, referente ao objeto até o espelho, mais a distância pelinha. Pelinha é a distância da imagem até o espelho. E eu não sei quanto é pelinha. Então, eu vou destacar aqui, ó, que pelinha eu não sei quanto vale. Então, observa que ele escolhe fazer essa pergunta de um jeito bem complicadinho, ok? Então, no contexto, pessoal, o que a gente pode observar? Como ele pede a distância do objeto até a imagem, né, eu vou me concentrar primeiro em encontrar pelinha. Preciso encontrar o valor de pelinha aqui. Bom, é uma questão discursiva, então nós temos que tomar alguns cuidados aqui, não é assim? Então, nesse caso, ó, vou começar o item A. Assim, aí. Item A, né? Bom, eu tenho alguns dados. Então, ó, dados do enunciado. Lembrando que questões discursivas, nós temos que possuir um certo rigor aqui, um rigor mínimo, pelo menos, tá bom? Então, dados do enunciado que eu tenho, olha, a distância focal, ela vale 40 centímetros. A distância do objeto até o espelho vale 20 centímetros. Essa distância focal, existe uma discussão dela ser positiva ou negativa. Ou seja, ela é mais 40 ou menos 40. Aí fica a lição, observa bem. Se o espelho for um espelho côncavo, então os seus elementos são elementos reais. O centro e foco são reais aqui. Vou adicionar uma página aqui embaixo para te relembrar isso, tá? Vou desenhar aqui duas categorias de espelho, ó. Quando o espelho é côncavo, assim, por exemplo, assim, por exemplo, deixa eu consertar aqui, peraí. Aí, acho que vai ficar melhor assim. Vou fazer um espelho côncavo. Assim, assim e assim. Show? Ou se for um espelho convexo, sim, agora vai dar certo. Ó, vou desenhar ele menorzinho aqui para não atrapalhar o de baixo. Aí. Show? Pronto. Esse espelho aqui é côncavo e o de baixo aqui vou desenhar depois um espelho convexo. Então quer dizer que o centro de curvatura desse espelho está aqui, ele era redondo assim quando foi criado, né, essa ideia? Então está aqui o centro de curvatura. Centro de curvatura. Na metade da distância entre o centro e o vértice, aí vai estar a distância focal. Lembrando que distância focal, ela é calculada como sendo raio sobre 2, tudo bem? Então, só relembrando aqui as coisas, ok? Então, esse centro até o vértice é o raio daquela esfera que formou o espelho, e metade da distância desse raio, na metade da distância, está a distância focal. Quer dizer o quê? A maior parte dos raios luminosos acaba passando através desse foco ou sendo projetado. Lembra daquele primeiro raio notável? Centro, depois ele passa pelo foco, ok? Então dá para a gente relembrar esse caso aí, sem nenhum problema, tá? Depois tem também o raio foco, vértice, não é isso? Então, o ponto do foco é isso. Ele volta aqui pelo vértice, já daria para formar uma imagem ali, beleza? A segunda categoria de espelho seria um espelho convexo. No espelho convexo, a distância do centro e a distância do foco, ela é virtual. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Assim. Pronto. Espelho convexo agora. Aí. No espelho convexo, ele é redondo para cá, ó. Tá vendo isso? Então, nesse caso, o centro está por aqui.
metade da distância, a distância focal. Toda essa distância focal aqui e do centro, elas estão dentro do espelho, na parte virtual do meu espelho. Lembrando que aqui dentro é virtual. E a gente discutiu também em sala, né, que o que é virtual vale menos e o que é real vale mais. Lembram disso? Então, virtual é negativo. Esses outros elementos estão aqui do lado real, então eles são elementos positivos. Vou aproveitar aqui a viagem e vou colocar um raiozinho para vocês verem. Ó. O primeiro raio ele incide paralelo e depois vem pelo foco, né? Só que não dá para fazer isso. Ó. Ele não consegue entrar aqui no espelho. O raio não vai atravessar o espelho. Então a gente diz que esse raio, na verdade, ele diverge, ele é jogado lá longe, mas o prolongamento do raio é o que passa através do foco aqui. Ó. Então ele é prolongado. Se eu fizesse outro raio, né, o do vértice aqui, por exemplo, ó, um raio que incide pelo vértice é refletido com o mesmo ângulo, né? Mas o prolongamento, o nosso cérebro entende que ele veio aqui assim, ó. Tá vendo? Então ele imaginaria que esse raio de luz vem em linha reta. Nós já discutimos algumas vezes de que o nosso cérebro não entende que a luz ela sofre reflexão ou refração, nada disso. Ele só entende que a luz se move em linha reta. E é bem razoável ele pensar assim, né? Porque a luz ela parece somente se mover em linha reta, mas essa linha reta ela vindo de um ponto para outro, e não é assim. Muitas vezes ela pode sofrer reflexão ou refração, o que dá um leve desvio na trajetória. Ela ainda é retilínea, mas é uma trajetória que sofre um desvio, né? Então já não posso considerar isso mais. Então, retomando a nossa questão, eu fiz essa discussão para te lembrar de que aqui a distância focal é positiva, porque é espelho côncavo. Senão, eu teria que colocar valor negativo na minha prova, tá bom? Seria menos 40 centímetros. Como o meu interesse é pelinha, esse é o objetivo da questão aqui, por enquanto, então eu vou utilizar as equações que eu conheço. E acontece que eu conheço a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, eu posso escrever isso aqui também, ó. Da equação de Gauss, temos, e aí 2 pontos, e segue o baile normal. Agora eu vou aplicar os valores. 1 sobre F, que é 40 mais 40, igual a 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P', e espero para saber o que vai sair desse P', né? Aqui o que eu fiz? Aplicando os dados, né? Os dados. Aí pode ser dados ou dados do enunciado, tanto faz, ok? Do enunciado, né? E aí sigo aqui normal. Bom, vou escrever 1 sobre 40. Vou trazer o 1 sobre 20 para cá, menos 1 sobre 20. Vou multiplicar aqui por 2, para facilitar um pouquinho. Olha lá. E aí embaixo vai ficar 40, ok? Tanto faz, se você não gostar de fazer assim, pode só tirar o MMC normal, mas em geral é mais barato você olhar se tem como tornar os denominadores iguais. Se conseguir fazer isso é mais fácil, tá bom? Aí no meu caso vai ficar, ó, vou cortar aqui para o lado aqui, 1 sobre P' igual. Do outro lado vai ficar 40 e 40, né? E aqui 1 menos 2, aí dá menos 1. Posso multiplicar cruzado ou inverter os dois lados, elevando a menos 1, tanto faz. Deixa eu separar aqui, aí, assim. De modo que eu vou encontrar que P' é igual a menos 40 centímetros. Encontrei uma resposta parcial já. Ok? Aí eu retomo agora a pergunta. Se P' é menos 40... E ele me perguntou assim, ó, calcule a distância entre o rosto e a imagem, sabendo que a distância focal do espelho é 40. Bom, ele quer a distância entre o rosto e a imagem. Então, eu escrevo isso. A distância entre o rosto e a imagem é
dada através da relação. Ou dada por, né, para facilitar aqui, ó. Aí eu teria que encontrar essa distância D. E essa distância D ela seria P mais P'. E aqui eu tenho que colocar tudo em módulo. Por que eu vou colocar os valores em módulo? Porque essa distância ela é uma distância positiva aqui no meu caso. Então ela seria essa distância aqui mais essa distância aqui, ó. Seria P, mais P', ok? Só que o meu P' ele é naturalmente negativo, já que a imagem é virtual. E aí vale a lição aí, ó. Como a imagem se formou dentro do espelho, mais uma vez, os elementos virtuais, eles têm sinal de negativo, né? Então aqui, virtual. Como o meu P' é menos 40, o que eu vou fazer aqui é então colocar tudo em módulo. E aí vai ficar P, que é 20 centímetros, mais 40, totalizando que essa distância D ela é igual a 60 centímetros. Logo, Dzinho é igual a 60 centímetros. Resposta final. Tranquilo, pessoal? Vou abrir um espaço aqui para o item B. Então, eu consigo entender essas coisas, tá? Aqui, simplesmente apliquei a equação de Gauss para resolver a questão. Não foi difícil. Ele faz as suas, né? Ele faz das suas aqui. Ele pede para você calcular a distância, não da imagem até o espelho, mas da cliente até a imagem. Então, aleatoriedades que a questão quer saber e é seu dever responder, tudo bem? Na letra B, no item B, ele diz: obtenha o aumento, ele chama de aumento linear transversal, produzido por esse espelho côncavo a partir das informações do enunciado e do item A. Bom, como ele quer aumento linear transversal, nós temos duas equações do aumento, para relembrar aqui. Aquela A igual a I sobre O e A igual a menos P' sobre P. Então, eu vou observar o seguinte. Ele quer o valor do aumento. Poxa, mas a primeira equação do aumento, ela envolve a altura da imagem e a altura do objeto. Eu não tenho esses valores. Vai ficar difícil. Então, ó, o aumento linear é dado por... Aí eu tenho A igual a I sobre O e A igual a menos P' sobre P. São as duas equações. Qual delas aqui está mais razoável para utilizar? Evidente que é a segunda, não é isso? A primeira equação não dá para usar muito, porque a primeira equação vai envolver a altura da imagem, a altura do objeto, são dados que eu não tenho aqui. Então, deixa para lá. Vamos olhar a segunda. Na segunda, eu teria aumento igual a menos P' sobre P. Eu tenho. Então, ó, aplicando os dados, menos, o P' nosso é menos 40 centímetros, e o nosso P, ele vale 20 centímetros. Menos com menos vai dar mais, vai ficar 40 sobre 20, cortou, cortou, aumento igual a mais 2. Posso destacar, logo, o aumento é igual a 2. O que significa isso? Ou seja, 2 vezes o tamanho da imagem. O tamanho do objeto aqui, perdão. O tamanho do objeto, vou colocar assim. Então, quer dizer que a imagem ela tem 2 vezes o tamanho do objeto, entende? É um aumento de 200%, dobrou o tamanho, percebe? Então, nesse caso, eu consigo olhar isso, tá? Pode ser aumento percentual, aumento linear, respondido aí. Viram, então, que questão interessante, pessoal? Vamos para mais uma? Mais uma questão aqui legal para a gente observar.
é uma questão que diz assim: no dia de seu aniversário de 12 anos, Maria Rita percebeu que havia aparecido uma espinha em seu rosto. Incomodada com essa situação, entrou em contato com sua tia, que era proprietária de uma loja de variedades e que vendia vários tipos de espelhos, tanto planos quanto esféricos. Sua tia lhe trouxe então um espelho esférico que, se colocado bem próximo ao rosto, lhe permitiria ver a imagem desejada da espinha que ela queria, direita e ampliada. Olha aí. Se a imagem vem de um espelho, que é um espelho esférico, ou, né, no caso, é espelho plano, porque ela vem dos dois tipos, mas é uma imagem direita e ampliada, aí eu já consigo limitar. Já não é espelho plano mais, porque o espelho plano faz uma imagem com o mesmo tamanho do objeto. Então, ele já está fora, já não é espelho plano. A tia trouxe um espelho esférico. Dentro do esférico ainda existem duas categorias, ou espelho côncavo ou espelho convexo. O espelho convexo faz sempre uma imagem de um tipo, VDM, lembram disso? Virtual, direita e menor. Então, o espelho convexo também está fora. Sobrou apenas um tipo de espelho, que é o espelho côncavo. O espelho côncavo aqui, ele tem os casos de formação de imagem lá, da regra do Ri maior, Ri menor, né, que a gente usa a mãozinha, que é imagem menor, imagem do mesmo tamanho, imagem maior. Opa, imagem maior poderia ser essa. Aí, na questão, ele diz para a gente o seguinte: é uma imagem ampliada. Cadê? Lhe permite ver a imagem desejada direita e ampliada. Aí a gente já consegue agora limitar. Apesar desse terceiro caso ser uma imagem real, invertida e maior, ser uma imagem ampliada, esse caso aqui não pode, porque a imagem aqui é invertida e ele disse que ela é direita. Aí o quarto caso não forma imagem e o quinto caso aqui sim, ó, no dedão, tem uma imagem virtual direita e ampliada. Exatamente o mesmo caso que você viu na questão anterior, tá vendo? Então, nesse contexto, ele está falando já de um espelho côncavo e o objeto está posicionado onde, quando é aqui? Entre o foco e o vértice, tudo bem? Vou aproveitar aqui para fazer um desenho disso para te mostrar, relembrar esse caso aí, né, de formação de imagem. Vou desenhar o eixo óptico aqui, tudo bem? Para a gente ter uma ideia. Vou aqui desenhar o meu espelho, um espelho côncavo. Assim. Pronto, ó. Aí vou posicionar a distância focal real, positiva. Distância até o centro, ó, o centro de curvatura real, também positiva. Vou posicionar o meu objeto. O objeto pode ser posicionado, teoricamente, em qualquer canto aqui, qualquer lugar, né? Vou desenhar essa bandeirola aqui, ó. Nesse contexto, se eu desenhar aqui, se eu colocar o objeto nessa posição... Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, agora estão me vendo, né? Se eu desenhar o objeto nessa posição, aí é o primeiro caso, é o Ri menor, real invertido e menor. Tudo bem? Se eu desenhar o objeto um pouco mais à frente, vou arrastar ele aqui, ó. Colocar meu objeto em cima do centro de curvatura, aí é o Ri com o mesmo tamanho, é o Ri igual, né? Real invertida e igual. Mais um caso. Objeto entre o centro e o foco, aí é o Ri maior, real invertido e maior. Quarto caso é aquela imagem imprópria. Opa. Deixa eu consertar aqui. Aí, quarto caso é a imagem própria, que é a imagem em cima, quando o objeto, perdão, está em cima do foco, aí não forma imagem. E vou arrastar para esse quinto e último caso, que é o objeto entre o foco e o vértice. Vértice é esse ponto onde o eixo principal aqui, ele corta o espelho ao meio, fazendo uma simetria entre parte de cima e parte de baixo. Então, neste caso aqui é o que ele está falando. Eu vou tentar desenhar, então. Os raios notáveis que a gente lembra são aqueles raios, né? Vou desenhar aqui de verde, pode ser? Ó, incide paralelo e reflete passando pelo foco. Então, está aí o primeiro caso. Segundo, incide através do centro. Aí eu poderia colocar assim, tudo bem? Não tem problema, não. Mas eu vou relembrar aquele caso interessante que é incide pelo vértice e volta refletido com o mesmo ângulo.
Se você observar bem, esses dois raios aqui embaixo, eles divergem. Um está afastando do outro. Como que eu entendo essa informação? Se eu vejo raios de luz que estão divergindo, o que meu cérebro entende? Que eles estiveram em algum momento vindo em linha reta e já convergiram no passado. Ó. Então, vai gerar esse caso aqui, olha lá. Está vendo um ponto de encontro entre esses dois raios aqui? Isso faria uma imagem super ampliada da minha bandeirola ali, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Então, pronto. Nesse contexto, eu teria uma imagem dentro do espelho. Já é uma imagem, então, virtual. Por quê? Dentro do espelho, como é que é isso? Ela é formada pelo prolongamento de raios. Isso caracteriza como uma imagem virtual. Ela não é formada dos próprios raios de luz se cruzando. Tudo bem? O objeto está com a orientação de cabeça para cima, ela também está de cabeça para cima. Então, ela é uma imagem direita ou direta, né? Tanto faz aqui. E ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? Aí, claramente, ela é maior, né? Sim ou não? Ela é mais alta, tá vendo? O objeto é pequenininho, né? E a imagem é gigantona. Então, é uma imagem maior, uma imagem ampliada. Relembramos esse caso, galera? E aí, volto aqui. Aí ele diz, ó, lhe permitiria ver, né, a imagem. Cadê? Aqui, a imagem desejada da espinha, né? Que ela queria direita e ampliada. Então, a imagem que ela vê é direita e ampliada. Aí, por eliminação, eu vejo que é só esse quinto caso, o mesmo objeto entre o foco e o vértice. Era um espelho côncavo, ó, por enquanto tá legal, que fornece uma imagem maior e direita sempre que o objeto é colocado bem próximo ao espelho. Sim, bem próximo seria entre o foco e o vértice. Então, por enquanto, a letra A está correta. Vamos procurar outra. Letra B, era côncavo ou convexo? Não, essa aqui está fora. Letra B está errada. Era convexo. Letra C também está errada. Certamente era um espelho côncavo. Ok, eu concordo. Que sempre fornece uma imagem direita e bem nítida, qualquer que seja a distância do objeto até o espelho. Falsa. No espelho côncavo você tem aqueles 5 casos de formação de imagem, né? Então ele é todo complicado. Não é só um caso único. Com certeza era um daqueles espelhos convexos. Ah, não, ó, espelho convexo está errado também. Então, a letra A é a única que responde corretamente. Olha lá, tá vendo? Show? Então, a letra A é esta, tá? Então, percebe que sempre nas perguntas ele tenta te ludibriar, te dar uma enroladinha aí, mas você consegue se dar muito bem, não tem nenhum problema não, tá bom? Vamos para mais uma, galera? Mexer aqui em mais uma questão. Essa é uma questão que já pela imagem, claramente você vai lembrar de refração, vai ou não vai? Tudo bem? Então, refração aí de luz, né? Sem nenhum problema. Diz a questão. Em um laboratório de óptica da UFJF, uma estudante de física realizou um experimento para caracterizar um material transparente desconhecido por meio do valor do seu índice de refração, ND. Ela montou o experimento de modo a enviar um feixe de laser a partir do ar em direção à interface do ar com esse material. Com base nas informações da figura abaixo, da tabela de índices de refração abaixo também, e sabendo que a estudante obteve um ângulo θ entre a normal e o raio que se propaga dentro do material desconhecido, o valor de seno de θ, sendo 0,37, você pode concluir que o material mais provável era... Então, observa. Ele te dá a situação e uma tabela de índice de refração. No fundo, existe o ângulo 30 e um ângulo desconhecido, que é o ângulo θ. Porém, eu não preciso saber o ângulo θ, eu preciso saber o índice de refração desse ângulo θ. O índice de refração do ar, que é o meio 1, NAR, ele destaca aqui, ó, ele é 1. Também bem conhecido, né? Sim ou não? Bem natural a gente lembrar disso. O índice de refração do meio 2, ND, eu não sei quanto ele vale. Poxa, mas se eu não sei, isso é uma boa notícia pra gente, não é não, pessoal? Porque eu não sei, né? Não sei. Aí lembra a lei de Snell. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. Não sei, não sei. Aí vai ficar o índice de refração 1 vezes
O seno do ângulo 1 é o ângulo de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, não é assim que funciona? Um meio, lembrando aquelas tabelinhas lá, né? Por aí vai. Ele também dá esses elementos aqui. Se você não lembrar o seno, ó, ele costuma colocar isso para você, tá? Seno de 30 é um meio. O índice de refração 2 é o ND, que eu não sei quanto vale. E o seno do ângulo θ, que é o ângulo de refração, ele é 0,37. Então, em si, não tem nenhuma dificuldade aqui. Aí eu vou fazer que ND, ele é igual. Bom, 1 vezes 1 é 1, 1 por 2 é 0,5, basicamente é 0,5 dividido por 0,37. Chatinho, né? Mas eu vou ter que fazer essa conta aqui e já termino, tá? Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, o fenômeno de refração, ele é uma mudança de meio material, então o laser vinha pelo ar, até que ele encontra esse novo material ali. Ele deveria seguir em linha reta, tá vendo a seta azul? Mas, como a sua velocidade se alterou, ele já não consegue mais seguir em linha reta. Então, esse laser aqui, ele sofre um desvio. O desvio é esse raio que você está vendo aqui, ó. Aí forma um ângulo entre a normal e o feixe, que era de 30 graus esse ângulo aqui, ó. E aí eu já espero agora que o ângulo, como ele fechou um pouquinho aqui, ele seja menor que 30, tá vendo? Olha lá, então esse ângulo θ ele é menos do que 30 graus. Esse fenômeno de mudança de meio material e, consequente, mudança de velocidade é o que a gente conhece como refração. Aí, a refração tem uma consequência, que é uma possível mudança de direção, como esse raio azul e esse raio vermelho mudaram de direção. Isso é uma das consequências da refração. No meu caso aqui, eu simplesmente vou fazer essa continha, né? 0,5 dividido por 0,37. Tem um jeito inteligente de fazer isso? Vou aumentar aqui, eu vou fazer 50 por 37, multiplicando por 100 os dois casos, né? 50 por 37, vamos fazer aqui no cantinho mesmo, bonitinho. Vai dar uma vez, né? Faltam 13. Aí, 1, alguma coisa. Não dá para chutar, mas o próximo número aqui já vai responder. Aí eu coloco vírgula, coloco um zero aqui a mais. Aí isso aí é quase 40, né? É como se fosse 40. Se eu fizesse 40, seria 3 vezes para levar a 120. Então é um pouco mais do que 3 vezes. Mas eu não sei se eu chutaria 149. Não, 3, deixa eu ver, 3 vezes daria 120. 120 para 130, não, vai passar. Então é 1,3 aqui, né? Aproximado, ó, já tá bom. 1,3 alguma coisa, na tabela só tem um cara assim, é o álcool etílico. Tudo bem? Então 1,36, aí fecha assim, tá? Aqui, gente, economize contas, né? Não perca muito tempo fazendo. Se tiver inseguro, faz. É mais fácil você gastar tempo e acertar do que ficar perdendo tempo, né? Chutando. Mas se você conseguir economizar conta, aquela matemática das ruas, né? Matemática aí dos crias, aqueles truques avançados que você só aprende na malandragem, isso te ajuda. Claro, sem fazer doideira, pelo amor de Deus, tá bom? Então, a partir disso, galera, álcool etílico é a resposta, né? Que eu procurava aí, ó, álcool etílico. Bacaninha, relembramos um pouco sobre a refração. A refração é governada pela lei de Snell, né? Lembra da lei de Snell? A lei de Snell, segunda lei de refração, muito importante. Então, é N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Eu não sei, não sei. Bacana? Vamos mais. Questão de número 6 aqui, fala assim, ó, na figura abaixo estão representadas a lateral esquerda de um carro com seu espelho retrovisor plano, né? E 9 pessoas paradas na calçada, correspondente aos pontos 1 a 9. Então ele diz, o espelho retrovisor representado tem a altura do seu centro coincidindo com a altura dos olhos do motorista, conforme mostra a figura. Nessa situação, o motorista vê as pessoas de número e aí ele pede para você olhar. Bom, é uma questão interessante sobre campo visual de um espelho, ou seja, quanto que ele consegue abranger ali, né, através da reflexão que ele pega. Então não é muito difícil. Geralmente nesse tipo de questão, o que a gente faz, tá? Vou desenhar aqui o que seria o meu espelho e a gente simplesmente vai representar as duas retas de referência, duas retas normais, para as extremidades do espelho.
Então, eu desenhei aqui uma reta normal para incidência. Você posiciona o observador, no caso ali os olhos do motorista, essa bolinha. Vou desenhar aqui, vou fazer solto aqui primeiro para você ver ampliado e depois eu volto para a situação original. O que eu tenho que saber? Ó, o raio de luz ele vai sair aqui, né? Bater e voltar. No fundo é o contrário, o raio de luz vem e vai até o olho do motorista. Só que nós utilizamos aqui o princípio de reversibilidade dos raios luminosos. Eu vou imaginar, de maneira conceitualmente errada, que os raios de luz saíram do olho do motorista e foram até o espelho e do espelho para longe. Isso é tecnicamente mais fácil de resolver, apesar de ser conceitualmente errado. Então eu faço aqui, ó, sai do olho do motorista, tá vendo aquele ângulo? Eu tenho que respeitar esse ângulo aqui na reflexão, ó. Então mais ou menos eu coloquei o mesmo ângulo. E aí o segundo raio de luz vai até a outra extremidade do espelho, então eu estou achando o mínimo e o máximo para esse campo visual. E daqui, respeitando o mesmo ângulo, eu teria um desenho assim. Tudo que estiver nessa meiuca aqui, ó, tá vendo? Tudo que estiver nesse miolo aqui, ó, tudo isso aqui ele consegue ver. Tudo isso faz parte do campo visual do motorista. Então essa é a ideia para a gente construir o campo visual do espelho. No meu caso aqui, eu vou fazer isso, ó. Vou traçar as duas retas normais para não ter muito problema. Então, traço as duas aqui, vou colocar outra de vermelho. Olha lá. Tranquilo? E vou desenhar, saindo aqui do motorista, incidiu um certo ângulo. Vou tentar respeitar esse ângulo aqui mais ou menos, ó. E o outro saiu aqui, bateu lá, respeitando o mesmo ângulo. Aí, tudo bem. Bom, dá pra gente entender, então, que tudo que tiver nesse miolo aqui, ele consegue ver, ó. Opa. Aí, tudo que tiver nesse miolo aqui, ele consegue ver. Tranquilo? Todos esses pontos aí que são as pessoas, né, que ele falou. Show? As pessoas que ele não vê, 2. Aqui, cadê? 2, 4 e 5 estão fora do campo de visão. Isso é uma coisa interessante. Quando o motorista está lá dirigindo e tal, ele consegue ver nos seus espelhos ali um certo campo visual, um certo ângulo, mas tem várias coisas que ele não vê. Por exemplo, se você está andando de moto ou está andando de bicicleta e passa perto de um caminhão, os pontos cegos são muitos, e são pontos cegos assim, muito grandes. Então você tem que tomar cuidado. Muitas vezes o motorista vai iniciar uma manobra, vai fazer uma curva, e parece que ele está tentando te atropelar, mas na verdade ele não está te vendo. Você está num dos chamados pontos cegos, que são pontos fora do campo de visão. Dá para entender isso? Tranquilo? Então 2, 4 e 5 estão fora. 1, 3, 6, 7, 8 e 9 estão dentro do campo de visão. Aí ele vê as pessoas quais, né? Qual que eu vou responder aqui? Bom, pessoa 1 ele vê, pessoa 4 ele não vê, então a letra A não pode. 1 ele vê, 5 ele não vê, tá fora. 5 também não vê, letra C. 1, 9, 3 e 8. Bom, o 7 ele não colocou, ó. 1, 9, 3 e 8. O 7 ele não colocou. 1, 6, 7 e 8. Então, o ângulo dele aqui, aí eu não tenho como fazer isso de forma perfeita aqui, né? Porque eu não sei bem o ângulo. O ângulo dele excluiu o 7, tá vendo? Então, o 7 aqui ele também considera como sendo alguém fora. Pronto, né? Então, o 7 aqui também está fora do campo de visão, ok? Então, nesse caso, 1, 9, 3 e 8 são as opções disponíveis, né? 1, 9, 3 e 8. Isso. O 6, por exemplo, ele enxerga e não está aparecendo aqui, tá vendo? Então, tudo isso vai depender do ajuste, né, das opções que estão disponíveis. 1, 6, 7 e 8, aí não, porque a 7 ele não coloca, tá vendo? Mas agora ele me deixou em dúvida aqui, 1, 6, 7 e 8. Porque se esse raio estivesse mais para cá, assim, seria 1, 6, 7 e 8. Estariam todas. Aqui gera uma ambiguidade, pessoal. Então, nesse caso, como ele gera essa ambiguidade, o que eu tenho que fazer? Vou ter que reconsiderar algumas coisas. Primeiro, vou resetar aqui a situação. Isso.
como ele gera duas questões que são muito próximas, elas estão assim, fino do fino, né? Então eu vou ter que fazer as coisas aqui de forma um pouco mais criteriosa. Então o que eu posso fazer? Ó, vou desenhar aqui as retas normais, né, para me auxiliar, ok? E nesse contexto, se eu simplesmente desenhar os raios, vai gerar esse problema da primeira vez, né? Então, o que eu vou fazer aqui é desenhar um simétrico aos olhos do motorista. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, o motorista nessa outra posição. Esse é o princípio de Fermat, né? No meu caso aqui, eu teria um raio de luz que vai incidir e vai ser refletido aqui. Lembra que o 7 está excluindo, ok? E esse raio de luz ele vem lá de cima, na verdade, ó. Vem lá daquele simétrico. Então, ele vai passar aqui assim, ó, no espelho. Tudo bem? O outro raio de luz deveria passar e fazer isso aqui, ó. Show, assim. Pronto, que é esta incidência aqui, ó. Incidiu aqui e refletiu aqui com o mesmo ângulo. O 3 e o 9, nessa situação, eles ficariam fora. Eu teria aqui o simétrico, ó. Olha lá, saindo dos olhos do motorista, né? Olha lá, fazendo esse caminho. Então, ele estaria vendo as pessoas 1, 6, a 7 aqui é que está difícil. A 7 eu tenho que considerar, ó. Aqui. Deixa eu ver, passando aqui pelo canto do espelho, ele pega a 7. Então, lá do simétrico, ó, observa que ele pega 1, 6, 7 e 8. O 3 e o 9 ficam fora. Isso aí mesmo, ó. Vou apagar aqui, vou fazer de novo esses caras. Assim. Desenhei um simétrico do motorista, né? Desenhei mais ou menos com a mesma distância. E aí vou puxar os raios a partir dele, ó. O verde faria isso. Aí, mais ou menos isso. E o raio azul, ele viria lá de cima, passaria no canto aqui do espelho. Isso. Mais ou menos deixando o 4 e o 5 de fora. Então, 1, 6, 7 e 8 que ele consegue ver. Esse seria o campo visual do motorista. Aí o motorista ele enxerga tudo que tiver aqui, ó. Neste miolo aqui. Aqui assim. Tranquilo? Tudo isso aqui seria o campo visual dele. Bacana? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que ele coloca as duas últimas opções aqui muito possíveis, né? Poderia marcar facilmente essas duas opções. Mas aí, quando eu desenho aqui o simétrico, né, eu faço o motorista estando refletido lá dentro do espelho e faço o prolongamento dos raios, aí é um pouco mais fácil de resolver. Se eu simplesmente fizer incidiu e refletiu com o mesmo ângulo, fica um pouquinho mais difícil. Então, eu uso o princípio de Fermat aqui, tá bom? E a resposta correta ficaria a letra E, 1, 6, 7 e 8. Mais uma última aqui para a gente fechar essa etapa. Questão de número 7 diz assim, ó. Um experimento realizado em um laboratório, Maria fulana, não importa o sobrenome, colocou uma caneta laser adequadamente protegida no fundo de um aquário e depois o encheu com um líquido desconhecido. Ao instalar o laser, ela mediu o ângulo limite, θL, e encheu para que ocorra a reflexão total na interface com o ar, encontrando o valor de 42 graus. A figura a seguir representa o experimento, sendo que a seta no fundo do aquário representa a caneta laser e as outras, por sua vez, indicam a direção de propagação do feixe. Então, isso aqui é uma questão interessante, porque está falando sobre a luz que vem de dentro do líquido e vai para o ar. Vale lembrar, gente, que o líquido, em geral, ele tem um índice de refração maior do que o do ar. Então, se eu olhar aqui os líquidos, né, todos os 5 líquidos têm um índice de refração maior que o do ar, que é 1. Até o líquido 1 tem índice de refração 1,1, é maior que o do ar. Então, em geral, os líquidos são meios mais refringentes. Eles oferecem mais refração do que o ar faria, percebe? Então, já que os líquidos são, né, meios mais refringentes, pode ocorrer o fenômeno da reflexão interna total, que é o fenômeno que ele destaca aqui, para que ocorra a reflexão total na interface. O ângulo que ele está destacando é o ângulo θL, o ângulo limite,
E o ângulo aqui de saída, o ângulo de refração na saída, ele é θ2, né, de 90 graus. Então, na lei de Snell, quando eu usar θ1, vai ser o θ do ângulo limite. E o θ2 será 90 graus, que é a condição para encontrar o ângulo limite. Ele dá os índices de refração aqui embaixo e fala o índice de refração de qual líquido se aproxima mais do obtido pelo experimento de Maria Meitner. Meitner, não sei como é que pronuncia isso. Como ele quer saber o índice de refração se aproxima de qual líquido, eu vou ter que utilizar uma conta onde eu possa calcular o índice de refração e depois do cálculo que eu tiver, eu vou comparar com a tabela que ele dá, ok? E a continha que eu tenho para calcular índice de refração é a lei de Snell. N1 seno θ1, não sei, igual a N2 seno θ2, não sei, não sei, não sei. Tudo bem? Daí eu tenho, ó, o índice de refração é o do primeiro líquido, que eu não sei realmente quanto é, né? Vou chamar aqui de N1. O seno é o seno do ângulo limite, e ele diz no enunciado que ele tem um valor de 42 graus. Ele me dá o cosseno e o seno de 42. No meu caso, eu preciso do seno, então seno de 42 é 0,67. Igual o índice de refração 2, que é o do ar. Do ar, ele também me dá, vale 1. Vezes o seno de 90 graus, que é o ângulo 2. O mais importante você lembrar que esse ângulo de saída, esse segundo ângulo, é o ângulo de 90 graus. Isso vai deixar esse raio preso aqui na superfície. Você está em cima do ângulo limite, ele não escapa mais. Então, nesse caso, eu vou substituir, ó, N1 igual a... Bom, uma vez seno de 90 vale 1, né, que é o valor máximo para o seno. Então, ficaria 1 sobre 0,67. E aí, meu problema agora, né, seria dividir 1 por 0,67. Se você preferir, faça 100 por 67, é um pouco melhor. Então, eu vou fazer aqui 100 dividido por 67. E aí, simplesmente faço essa continha, essa divisão aí, né? Essa minha continha de 100 sobre 67, ele vai ser quanto? Se fosse o dobro de 67, seria 120, 134. Então, para 100, está perto do dobro. Agora é 1,7 ou 1,8? Não tem como, vou ter que fazer mesmo. Então, vamos começar aqui, né? Uma vez 67... Falta 20. Cadê se fosse 70? Falta 33, então, né? Então, vou fazer 100 menos 67. Sobrou 33. Aí, 33 não dá, vou colocar vírgula. Aí, vai ficar 330. 10 vezes daria 670. 330 é mais ou menos 5 vezes, então. Então, é perto de 1,5 alguma coisa. Aí, acho que esse 1,5 já está suficiente, né? Então, 1,5 aqui já responde, ok? 1,5 seria qual líquido? 1,5 é líquido 3. Então, aqui é do líquido 3. Bacana? Então, a resposta que eu procuro é esta, ó. Líquido 3, 1,5 de índice de refração. Sem nenhum grande problema, né, gente? Tranquilo até aí? Beleza? Bom, espero que tenha sido assim bacana, que tenham relembrado algumas coisas através dessas questões. Estudem bastante, refaçam exercícios simples para ver se você está com a sua base em dia. Dá uma lida realmente no texto da sua apostila, ver se tem alguma coisa ali que você compreendeu mal, ok? E a partir disso a gente consegue aprofundar com mais qualidade depois, tá bom? Se estiverem bem, pessoal, vou me despedir de vocês. Até a próxima.